Olá, cursista, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Mesquita Silva. Estarei com vocês nesse curso de pós-graduação em Gestão Educacional. Trabalharei com vocês a disciplina Políticas Educacionais Brasileiras. Então, agora eu quero dar as boas-vindas a você de Corinto, Conselheiro Lafayette, Campos Gerais, Capelinha e Buritizeiro. Sejam todos, todas muito bem-vindas. É um grande prazer ministrar essa disciplina para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre minha vida profissional. É um pouco da minha formação. Eu sou formada em pedagogia e depois de um tempo eu fiz letras português. Tenho atuado como professora da educação básica há 30 anos. Fui professora na Universidade Presidente Antônio Carlos por 7 anos. Trabalhei no Instituto Federal Norte de Minas Gerais, o IFNMG, com curso Alimentação Escolar. Tenho atuado como coordenadora da educação infantil, do ensino fundamental anos iniciais, atuei como diretora de escola, supervisora escolar e atualmente estou na diretoria técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Então a minha experiência é essa e estarei trabalhando com vocês essa disciplina que trata das políticas educacionais brasileiras, como que as políticas exercem influência, principalmente as educacionais, no âmbito escolar. Então vamos conhecer a nossa ementa? Olha só, nós estudaremos sobre as políticas educacionais para a educação brasileira, reflexão sobre as atuais leis educacionais, estrutura e funcionamento da educação básica e os processos decisórios nos diferentes níveis da educação básica e suas modalidades. Nós temos como objetivo geral analisar essas políticas educacionais para a educação brasileira, reconhecendo as principais leis e atuais legislações e a estrutura de funcionamento da educação, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Também temos como objetivos específicos conhecer essas políticas educacionais, refletir sobre essas principais e atuais leis, né? Conhecer a estrutura e funcionamento da educação básica, reconhecer a importância das avaliações externas como indicadores de qualidade para a educação básica e compreender os processos decisórios nas situações em que requerem as políticas públicas educacionais. Nós utilizaremos como metodologia as videoaulas, né? Teremos 2 videoaulas, essa é a nossa primeira videoaula. Teremos atividade colaborativa, uma atividade colaborativa apenas, teremos uma atividade individual e a participação nos fóruns de discussão. Eu chamo a atenção agora de vocês para que vocês participem dos fóruns, né? Eu deixei umas questões para a gente refletir e a gente vai estar conversando sobre essa disciplina. Teremos também o webinar, que é um dia em que eu encontrarei com vocês online, ao vivo, tá? E aí eu terei a oportunidade de conhecer vocês. Então, de antemão, já convoco todos a participarem dos fóruns de discussão, que é uma transmissão assíncrona, ou seja, a gente não se vê, a gente escreve, responde, dialoga por meio dos textos, mas no webinar eu gostaria muito de conhecer todos vocês e já fica aí o convite feito para que possamos nos encontrar. Bom, a atividade colaborativa, enquanto procedimento avaliativo, ela vale 30 pontos, tá? O fórum de discussão 10 pontos, nós teremos 2 fóruns, cada um valendo 5 pontos, no total de 10 pontos.
A atividade individual vale 20 pontos e a avaliação 40 pontos. Bom, enquanto conteúdo programático, nós temos na nossa unidade 1 o estudo das políticas educacionais para a educação brasileira. O que temos para estudar? É a educação como uma política pública, as políticas públicas educacionais no âmbito federal, estadual e municipal, e a gestão educacional e gestão escolar, distinção aí dos dois termos. A unidade 2, a gente vai estudar sobre as principais e atuais leis educacionais. Nós sabemos que são muitas, mas nós fizemos um elenco daquelas que são principais. A Constituição Federal, nós estaremos abordando, não estudando na íntegra, mas nós, por estarmos fazendo um curso de gestão escolar, requer que saibamos sobre a Constituição Federal do Brasil, tá? E com isso nós vamos estudar as legislações, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a LDB 9394/96, o Conselho Nacional de Educação, que exerce muita influência nas diretrizes, nas deliberações da educação, então nós estudaremos acerca o Plano Nacional de Educação, a Lei número 13.005 de 2014 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que não podemos perder de vista essas legislações principais. E tem outras, que são legislações ligadas aos direitos do idoso, violência contra a mulher, a questão étnico-racial, ambiental, enfim, são várias outras legislações que a gente vai deixar disponível na nossa sala virtual. Não se assustem com os materiais que vão estar disponíveis, as referências, tudo serve para a gente discutir acerca da disciplina que trata das políticas educacionais. Bom, a unidade 3, estrutura e funcionamento da educação básica, infraestrutura escolar, como que a escola se organiza, avaliações externas, indicadores de qualidade na educação básica, qual a influência das avaliações externas, sua importância para indicar-nos qual a qualidade da educação que estamos oferecendo. E também estudaremos sobre o acesso, a permanência e o sucesso na escola, que tem total impacto nessa avaliação externa que indica a qualidade do nosso ensino. Traremos na unidade 4 os processos decisórios nos diferentes níveis da educação básica e modalidades. Então, a gente vai adentrar um pouquinho no estudo sobre a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e finais, o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação especial e a educação superior. Então, vamos lá? Estão animados? Vamos para a nossa unidade 1, estudo das políticas educacionais para a educação brasileira. Então, Souza vai nos dizer, as políticas educacionais referem-se a ideias e ações no âmbito do poder público. Ao estudarmos as políticas públicas, portanto, detemo-nos sobre o governo em ação. Então, as políticas educacionais, elas emergem daquilo que é o anseio da sociedade atual, aquilo que a sociedade evidencia como uma demanda, como um anseio, uma necessidade, o povo, vai tratando dessas necessidades e o poder legislativo vai apresentar enquanto proposta de lei, o poder executivo vai executar, fazer com que essa legislação seja implementada e o poder judiciário, os tribunais, vão avaliar essa aplicação, essa execução das leis. Então, os poderes têm seus diferentes papéis em relação à política educacional, no âmbito diverso, dinâmico, multifacetado. Então, as legislações educacionais, elas não surgem do nada, do acaso. Elas surgem a partir do contexto situacional
o qual a sociedade estiver vivendo no momento, e aí são feitas as legislações para que possam dirigir, né, coordenar, orientar e conduzir a educação em seu âmbito, tanto do ponto de vista próprio educacional, quanto do ponto de vista social, político, econômico, cultural. Por isso que se diz de políticas educacionais, porque abrange não apenas o aspecto educacional em si, mas o aspecto cultural, social, econômico e político também. É importante dizer que política é toda a ação, né, empreendida por um ser humano, é um ato político. Então, quando a gente está discutindo um assunto, é um ato político. Às vezes a gente fica pensando, a política é a política feita por um político. Não, a política são todas, ou as políticas são todas as ações que me inclinam a discutir, a debater, a votar, a escolher, a ajudar a implementar no âmbito educacional ou em outro âmbito no que diz respeito à educação. Se pensarmos na Constituição Federal como uma expressão dos direitos políticos e sociais de uma nação, nela vamos encontrar as bases das diferentes políticas. Então, por isso que eu elenquei, enquanto documento norteador do nosso estudo, também, né, com mais um documento, a Constituição Federal, porque nela congrega todas as políticas, né, as políticas sociais, educacionais, culturais, enfim. Todas as políticas estão ali alicerçadas porque ela é a base que garante os direitos e deveres do cidadão brasileiro. E o artigo 205 da Constituição vai nos dizer: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, tem capítulos, títulos, seções, artigos, parágrafos, enfim, na Constituição Federal, que vai tratar sobre o âmbito educacional. Então, a Constituição Federal é soberana, é acima de outras legislações no que diz respeito à condução do direito e do dever do cidadão no âmbito educacional. É importante dizer que as políticas de educação podem se manifestar em qualquer nível, em suas esferas e instâncias da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Então, os espaços também, os órgãos centrais, intermediários do sistema e unidades escolares. Então, as políticas de educação, elas se manifestam em seus diferentes contextos. Sua esfera de abrangência é ampla, dado que se refere a planos de educação de largo espectro, chegando até a sala de aula. Então, é importante dizer que as políticas de educação, elas nascem, elas emergem inicialmente das discussões em pequenos grupos. Por isso a importância de uma gestão educacional democrática, porque é do povo que vem as reivindicações, é o povo que clama, que pede, que solicita. E aí os planos educacionais, eles vão tomando uma dimensão a se tornar lei. E quando se torna lei, volta para o âmbito escolar. Então, é da sala de aula, é da escola, é das secretarias, é dos sistemas municipais, estaduais, em nível federais, que emergem as necessidades das políticas de educação. E depois das leis construídas, sancionadas, homologadas, né, sancionadas, é que voltam a ser implementadas, aplicadas no cotidiano. E elas têm total incidência, total impacto e repercussão onde? Na sala de aula. Por isso a importância do curso Gestão Educacional, para que nós aprendamos a como gerir uma educação de modo democrático, que dê a vez, a voz e a participação das pessoas. A LDB, o artigo 8º, vai tratar acerca do poder público, de que a educação é tarefa compartilhada.
entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, sendo organizada sob forma de regime de colaboração. Então, no âmbito do poder público, a educação não é uma tarefa isolada, não é uma tarefa que cabe apenas à educação em si. A educação, ela congrega a saúde, ela congrega a assistência social, ela congrega a cultura, o esporte, o lazer. Então, a educação, ela deve ser compartilhada intersetorialmente, entre as secretarias, entre os governos, entre as esferas no âmbito municipal, estadual e federal. Deve organizar-se num regime de colaboração e não algo estanque, algo solitário, não. É com muitas mãos, não é, que o poder público traz à educação aquilo que deve ser conduzido, deve ser implementado, é uma ação governamental de que, por legislação, conduz e orienta os passos da educação pública brasileira. Bom, a gestão pública é integrada por 3 dimensões. Existe o valor público, que é a intencionalidade, ou seja, a gestão pública, ela não ocorre sem uma intenção, ela tem uma razão de ser, foi como eu falei para vocês, os atores sociais, né, educacionais, no âmbito da escola, das secretarias, dos sistemas, se reúnem. Né? Por isso que existem as conferências, né? O CONAI, Conferência da Educação, existem a avaliação dos documentos norteadores da educação brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular, que ficou por apreciação por 3 anos, né? 2015, 2016, 2017, sendo homologada no final de 2017, porque tudo há uma intencionalidade. Então, existe um valor público sobre aquilo que é implementado. Bom, dentre essas 3 dimensões, tem também as condições de implementação. Quer dizer, como acontece a gestão pública, em que medida é possível implementar determinada lei, determinada ação, como que ela acontece, não é assim rápido, não é algo que tão logo está escrito, está homologado, já ocorre tal qual está escrito. Existe um tempo, um período, uma carência de implementação, de otimização desse trabalho. E, por fim, as condições políticas, porque nós sabemos que a gestão, ela ocorre na interação um com o outro. A gestão é uma arena de interesses contraditórios, divergentes, e as pessoas, elas têm suas próprias opiniões, interesses. Então, é algo que a gestão, ela é de comungar ideias, de comunhão de saberes e conhecimentos para depois aquilo ir se concretizando no decurso, na trajetória em que ocorre, em que a educação ocorre. O gestor que não é um líder em sua área de atuação, por certo, enfrenta dificuldades adicionais no desenvolvimento do seu trabalho. Por que isso? Um gestor educacional, ele tem que saber muito bem, enquanto líder, todas as legislações possíveis. Logicamente que nós não conhecemos tudo, nós não sabemos sobre tudo, mas um pouco de cada coisa é preciso saber. Eu tenho certeza que até seu interesse por fazer o curso Gestão em Educação ou Gestão Educacional é justamente para isso, para que você apreenda conhecimentos inerentes, necessários à sua atuação enquanto gestor, ou que você já está atuando, ou que você virá a atuar. Um bom gestor, ele conhece a Constituição Federal, ele conhece a LDB 9394/96, ele sabe do papel e função do Conselho Nacional de Educação, ele conhece o que o Plano Nacional de Educação traz para se avançar, se conseguir, né, no desenvolvimento da educação do nosso país. Então, nós precisamos ter conhecimento das legislações, das políticas públicas educacionais, para que possamos, enquanto ator social e educacional, também levar as demandas
às quais os nossos servidores, os nossos colegas de trabalho emanam no cotidiano escolar. Em se tratando de gestão educacional e gestão escolar, nós vamos fazer a distinção dos dois termos. Até para uma compreensão, a gestão educacional, no seu sentido macro, está ligada ao Ministério da Educação, ao MEC, aos sistemas estaduais de ensino, aos sistemas federais de ensino, aos sistemas municipais de ensino. Então, a gestão educacional, ela diz respeito à educação no seu sentido macro. E a gestão escolar se diz, pelo próprio nome, já indica para a gente, que é a gestão da escola. É a gestão na pessoa de um dirigente, de um diretor escolar, que tem como apoio o supervisor educacional ou um coordenador pedagógico, tem os professores, ou seja, a gestão escolar perpassa por sua dimensão administrativa, financeira e pedagógica no âmbito micro, no âmbito da escola, que tem a incidência, como eu falei, na sala de aula. E a gestão educacional também tem a sua gestão no âmbito administrativo, financeiro e pedagógico. O Ministério da Educação orienta, delega, atribui e dirige toda a educação em nível federal, estadual e municipal. Fica aí o conceito dos dois termos, gestão educacional e gestão escolar. Logicamente, nós poderemos aprofundar mais os estudos e participar dos fóruns. Agora, nós estudaremos a unidade 2, principais e atuais leis educacionais. Eu quero apresentar a vocês, então, tá aí a imagem da Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96. Todos os anos a LDB ela é atualizada, principalmente se surgir uma legislação nova, alguma emenda, algum desdobramento de artigos, de parágrafos, enfim. A LDB ela é de 96, mas a cada ano ela é atualizada. Então, eu fiz questão de colocar a capa aí para vocês, que é a LDB 9394/96, atualizada em 2023. A cada novo ano, um bom gestor pega a LDB do ano anterior. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, que norteia sobre direitos e deveres desse cidadão pequeno e adolescente que nós devemos ter conhecimento. Eu trouxe também para vocês aí a capa da Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010 e as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Ressalto que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e para a educação básica compõem a Base Nacional Comum Curricular. Se vocês me disserem, senhora Elisângela, então, basta a Base Nacional Comum Curricular? Enquanto documento norteador do currículo escolar, sim. Mas em alguns momentos nós precisamos recorrer às diretrizes, tanto da educação infantil como da educação básica, que abrange os anos iniciais, finais, educação de jovens e adultos e ensino médio, por algum motivo da gente encontrar orientações que, porventura, a base suprimiu. Então, são documentos que todos nós devemos ter conhecimento. Logicamente que a base é o documento norteador mais atual, mas não é por ser atual que eu desprezo aquilo também que já foi lançado enquanto diretriz de trabalho. Isso também faz parte da política educacional. Em se tratando do Conselho Nacional de Educação, este tem por missão a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera,
de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade. Por isso eu falei da importância de um conselho. Então existem os conselhos escolares, os colegiados, e às vezes a gente fica muito voltado para o conselho somente da escola. E nós temos o Conselho Nacional de Educação, nós temos o Conselho Estadual de Educação e nós temos o Conselho Municipal de Educação. E nisso, por quê? Porque existe a participação de seus representantes por categoria, onde se reivindicam, onde se levam os anseios e as necessidades da educação em nível municipal, estadual e federal, para assim olharmos, observarmos enquanto conselho a aplicação das legislações. As atribuições do conselho são normativas, deliberativas e de assessoramento ao ministro do Estado da Educação no desempenho de suas funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. Vejam como é importante a atribuição do Conselho. Ele é normativo, ele é deliberativo e ele é de assessoramento. É o Conselho que verifica o cumprimento da legislação. É o Conselho que zela pela qualidade da educação. Então, aí a importância de nós, gestores, termos esse conhecimento do poder dessas atribuições para que a educação ela caminhe legitimamente, que ela caminhe asseguradamente naquilo que é norteador e orientador para o trabalho no âmbito escolar, no âmbito dos sistemas. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Plano Nacional de Educação. É a Lei 13.005 de 2014. Essa lei ela aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação é a erradicação do analfabetismo. Olha só, às vezes a gente pensa que o analfabetismo é no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas é uma lei que desde 2014 busca erradicar o analfabetismo do jovem, do adulto. Essa lei também busca universalizar o atendimento escolar. Nós sabemos que existe uma grande demanda reprimida, que é de 2 anos, 1 aninho, 3 aninhos, de crianças que estão fora da escola. E essa lei, esse Plano Nacional de Educação, preza por universalizar. O que é isso? É atender a toda a demanda. Por isso a construção de creches, de escolas, o atendimento integral do aluno, para que possa universalizar o atendimento de 0 aos seus 17 anos, dos alunos que estão, porventura, fora da escola. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então, o Plano Nacional, ou PNE, o Plano Nacional de Educação, preza pela superação das desigualdades sociais. É dar condições de mais acesso e permanência ao aluno na escola. A educação, ela preza por dar uma qualidade a este cidadão, para que futuramente ele tenha um melhor ingresso no mercado de trabalho. Consequentemente, a sociedade terá o seu desenvolvimento melhor. Quanto mais pessoas com qualidade em sua formação, mais desenvolvimento essa sociedade terá. Se nós não contribuirmos para diminuir essa discriminação, essa desigualdade social, essa erradicação do analfabetismo, se nós não diminuirmos, nós teremos uma sociedade subdesenvolvida, uma sociedade subdesenvolvida. E o plano preza por isso. Ele preza também pela melhoria da qualidade da educação. Por isso existem as avaliações externas,
que avaliam como o aluno está saindo do ensino médio, o Enem, o ENAD, como que ele sai do nível superior, como que ele está sendo alfabetizado. Nós temos agora uma política pública, compromisso criança alfabetizada, que é o compromisso dessa criança ser alfabetizada no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Mas não basta atender essa criança no primeiro e segundo ano, é preciso por um ano atrás, que é um ano anterior a isso, não que tenha que preparar para o primeiro ano, mas que tenha que também oferecer essa alfabetização, que é a criança do segundo período. A melhoria da qualidade da educação passa por este programa, Compromisso Criança Alfabetizada, que abrange do segundo período, primeiro e segundo ano, certo? Então, as avaliações externas que ocorrem, a ANA, por exemplo, a avaliação para o segundo ano, a avaliação na educação infantil, que são os indicadores de qualidade na educação infantil, como eu falei para vocês, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o ENEM e ENAD. Bom, o Plano Nacional de Educação prevê também a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Então, se a criança ela tem essa formação qualitativa no âmbito do conhecimento, no âmbito cognitivo, visando a sua adolescência, a sua juventude e ingresso no mercado de trabalho. E, consequentemente, quanto melhor alfabetizado, letrado, quanto mais conhecimentos, quanto mais qualidade essa educação tiver, mais desenvolvida a nossa sociedade será. Esse Plano Nacional de Educação prevê também a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. E eu iniciei a minha fala falando para vocês da importância da participação dos atores sociais, educacionais, dentro da escola. A política educacional ela é feita porque essa gestão democrática fomenta, essa gestão democrática possibilita a participação. Então, a importância de se promover esse princípio, não é? De se ter uma gestão democrática. E a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Então, o plano também prevê a pesquisa, o estudo, a extensão, a produção acadêmica, a produção cultural, a produção educacional e humanística para o cidadão. O estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação, como promoção do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que assegure o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, o PNE, ele fomenta também a aplicação dos recursos públicos, a criação de métodos que melhor viabilize em tempo de curto, longo e médio prazo a aplicação dos recursos públicos. Uma outra situação também, um outro inciso, né, que o PNE vislumbra é a valorização dos profissionais da educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele também lança sobre a necessidade de que se valorize os profissionais da educação. E, por último, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Bom, pessoal, nós já estamos chegando ao final da nossa videoaula e eu quero explicar para vocês sobre nossa atividade colaborativa. Depois de vocês assistirem a videoaula, vocês vão se organizar em 4 grupos. 2 grupos vão ler o texto Entrevista com Pedro Demo e outros 2 grupos vão ler o texto O Sistema de Organização e Gestão da Escola, de José Carlos Libano. Após lerem os textos, vocês vão se juntar, né? Vão ler separadamente os 2 grupos e os outros 2 grupos dos 2 temas afins, e depois se juntam e vão apresentar para os colegas, vão discutir, né? Na verdade vão discutir e depois vão apresentar para os colegas suas considerações.
Posterior a isso, vão fazer uma síntese crítica do texto que vocês leram. Então, a gente estima que vocês vão ter aí 30 minutos de videoaula, 1h30 para poder ler e discutir o texto, 30 minutos para apresentar e 30 minutos para fazer a síntese. E eu quero de vocês o quê? Que todos assinem o trabalho e um colega apenas poste este trabalho no link postagem de tarefas, tá bom? Ou postagem de trabalhos, lá no link de postagem, apenas um colega da equipe vai postar o trabalho, tá ok? Aqui são nossas referências, nós usamos a educação como política pública, do Azevedo, a organização e gestão da escola, teoria e prática do Libânio, a política educacional do Rômulo Oliveira, enfim, não lerei toda a nossa bibliografia. No mais, agradeço a todos vocês, muito obrigada e até a próxima videoaula.